Pode declarar aberta os trabalhos da sessão solene comemorativa ao Dia do Médico, Dia do Odontólogo. Nos cumprimentos, bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido para tomar assento à mesa o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o nobre deputado Pedro Passos. Convido a tomar assento à mesa ele, que é médico, escritor, o nome nacional e mundial, Dr. Drauzio Varela. O senhor secretário de Saúde do Distrito Federal, amigo Dr. Arnaldo Bernardino. Presidente da Associação Médica de Brasília, amigo Dr. José Luiz Dantas Mestrinho. A presidente do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal e representante da Federação Interestadual dos Odontólogos, Patrícia Moraes. Convidamos também a participar da mesa o Dr. Vinícius Benevides, diretor da Agência Reguladora de Águas e Saneamento, a DASA, representando esse ato, o secretário-chefe da Agência de Infraestrutura, deputado Tadeu Filipelli. Iniciando a sessão, ouviremos o hino nacional brasileiro, interpretado pelo grupo Musivida.
Nesse momento, convido o novo deputado Pedro Passos e o homenageado que, neste ato, receberá o título de cidadão honorário de Brasília, Dr. Drauzio Varela, para que, por favor, o deputado Pedro Passos, uma iniciativa brilhante, faz essa homenagem em nome da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e é bom que se registre que foi aprovado nessa Casa de Leis por unanimidade. Então, neste ato, eu convido o deputado Pedro Passos, convido os componentes da mesa, o presidente da Associação Médica, o presidente da Associação Médica Desportiva, que se encontra, doutor Paulo, por favor, venha aqui também participar dessa entrega, e os demais componentes, secretário Bernardino, para que possa vir venha entregar esse título em conjunto com a mesa. Todo mundo pega uma beiradinha, faz uma foto, todo mundo pega uma beiradinha, faz a outra, chega, todo mundo pega, por favor, vem cá, todo mundo pega uma beiradinha para entregar o título. Sobre os ensinamentos que você está fazendo pelo Brasil todo, isso merecia ontem, parabéns, o Brasil se sente honrado pelo suporte da comissão. Agora o deputado Pedro Passos vai colocar o título de Brasília, mas receba aí com a nossa vontade que seja simbólico como o título de cidadão brasileiro. Repita isso, várias vezes. Muito orgulho de usar nosso nome. Agora você está no Brasil. Tirar os óculos. Vou baixar o microfone aqui. Nesse momento, amigo doutor Francisco Rossi, médico e presidente do Sindicato Médico do Distrito Federal, por favor. Isso com muita satisfação também, a presença de vários médicos amigos, inclusive médico pessoal, doutor Saliba, nosso muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra. Nesse momento, vou convidar para fazer uso da palavra ele, o autor dessa sessão, novo deputado presidente da CCJ, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Pedro Passos. Senhor presidente, antes de pronunciar um breve discurso que preparei, eu gostaria de pedir a Jane, nossa assessora, que preparou um breve histórico do Dr. Drauzio Varela para nos honrar com o histórico da sua carreira. Eu gostaria de pedir a Jane para... Bom dia a todos. Agradeço primeiro ao deputado Pedro Passos, que teve a iniciativa desse honroso título de cidadão honorário que passa ao Dr. Drauzio Varela, primeiro pela admiração total de uma referência na medicina nacional, que é o Dr. Drauzio Varela. Dr. Drauzio é um médico cancerologista formado pela USP, nasceu em São Paulo e, segundo ele próprio, há 61 anos, nascido e morando e admirando a cidade de São Paulo. Foi um dos fundadores do curso Objetivo, onde lecionou Química durante muitos anos.
No início dos anos 1970, trabalhou com o professor Vicente Amato Neto, na área de moléstias infecciosas do Hospital Servidor Público de São Paulo. Durante 20 anos, dirigiu o serviço de imunologia do Hospital do Câncer e, de 90 a 92, o serviço de câncer do Hospital Ipiranga, na época pertencente ao INAMPS. Deu aulas em várias faculdades do Brasil e instituições do exterior, como o Memorial Hospital em Nova York, hospitais em Cleveland, em Estocolmo, em Hiroshima e em Tóquio. Foi um dos primeiros no tratamento de AIDS, especialmente do sarcoma, no Brasil, tendo participado de conferências internacionais e visitado serviços especializados no tratamento e prevenção dessa doença. Em 86, sob a orientação do jornalista Fernando Vieira de Mello, iniciou campanhas que visavam ao esclarecimento da população sobre a prevenção à AIDS, primeiro pela rádio Jovem Pan e depois, em 89, pela FM de São Paulo. Na Rede Globo, participou da série sobre o corpo humano, Primeiros Socorros e em combate ao tabagismo, exibida no Fantástico. Em 96, em programas produzidos pela CBI e veiculadas pelo Canal Universitário e pela TV Senado, entrevistas especialistas que discutem assuntos de saúde em diferentes áreas. Em 89, iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção Carandiru. E de lá teve a homenagem de todos nós que pudemos, através do seu livro, descobrir um pouco mais daquela vida que existe dentro dos presídios que a maioria da população não conhece. Com a colaboração de Paulo Garfunkel, supervisionou a edição da revista em quadrinhos, O Vira-Lata, que chegou ao 8º número como parte de um programa de prevenção à AIDS dentro da cadeia. Atualmente, dirige no Rio Negro um projeto de bioprospecção de plantas brasileiras com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais, malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. Esse projeto é apoiado pela FAPESP e realizado nos laboratórios da Unip. Vários livros seus já foram publicados. O último, Por um Fio, faz uma menção a todas as experiências ao longo dos seus 30 anos que tiveram com pacientes. A quem não os leu, que tenham a iniciativa de fazê-lo a partir de hoje. Porque do senhor, doutor Drauzio, podemos conhecer um pouquinho mais através desse livro. Conhecemos também um pouquinho do senhor, dos seus hobbies e das suas manias, que a gente fez uma pesquisa, e hoje pela manhã o deputado Pedro Passos dizia que ele não ousasse falar da vida dele, porque hoje nós sabemos bastante sobre a vida dele. Os seus hábitos, um dos que seria o melhor modelo para nós é o de caminhar. Ele tem como hobby a corrida e a leitura. É claro que para nós sabemos de toda a cultura que ele tem, não seria difícil desconfiar que seu hobby seria a leitura. Mas a caminhada e a corrida são os seus prediletos. Entre as suas peripécias, ele costuma subir os 15 andares do edifício em que moram a pé, dispensa o elevador para manter a saúde em forma. Suas 2 filhas, ele tem uma que segue a carreira do pai, talvez pelo instinto ou pela vocação herdada pelo sangue. Faz também medicina e se especializa na mesma área que ele. Sua querida esposa, Regina Braga, diz que ele é um verdadeiro gentleman, um cavalheiro, alguém com quem qualquer mulher gostaria de conviver. Para ela, a gente deixa todas essas reservas. Recentemente, teve a sua netinha, Manuela. Segundo a sua família, a sua querida irmã diz que eles tiveram uma formação de muita firmeza, de muita orientação afetiva. Talvez o que passe a segurança como um brilhante médico para todos os seus pacientes e para toda a comunidade brasileira que se encanta com suas reportagens. Participou da Maratona de Nova York, em São Paulo corre no Ibirapuera e gosta de todos os tipos de música, tem um gosto eclético, mas sendo sua preferida são as óperas. A capacidade de enxergar o outro e de explorar o lado bom da vida e as coisas bonitas tem sempre os olhos abertos para os outros. Dizem as boas línguas que ainda rapazinho ele adorava os bailinhos de final de semana.
Não que isso sugira ter sido namorador, mas, de qualquer maneira, dizem que tinha um instinto Dom Juan. É extremamente amoroso com as filhas e, segundo sua esposa, trabalha como louco. Para ele, dizemos, doutor Drauzio, que aos críticos que, em alguns sites na internet, dizem que as reportagens que o senhor fez do Fantástico, uma das mais brilhantes para todos nós, sobre as grávidas, teria havido uma falha com relação à cirurgia de parto cesariana. Para eles, eu ofereço particularmente a página 100 do livro do senhor, a que se refere ao parto normal. Aos que não leram, terão a oportunidade de ver que o senhor prefere o parto normal. E para ele, nós dizemos, hoje, homenageado pelo deputado Pedro Passos, veste teu manto, ó bravo homem de branco, e toma o título de cidadão honorário do Distrito Federal, homenageado por toda a Câmara Distrital, especialmente pelo deputado Pedro Passos. A palavra ao nobre deputado Pedro Passos. Mas antes, gostaria de fazer registros das pessoas que muito nos honram estar aqui. Doutora Maria Cristina Souza Cunha, diretora do Hospital Regional do Paraná, nosso muito obrigado, sua presença aqui muito nos honra. Luciano Lima, que é secretário particular, secretário parlamentar e representando esse ato, o nobre deputado José Roberto Arruda, nosso muito obrigado, Luciano. A Vanja Magali, representando esse ato, secretário de Trabalho e deputado dessa casa, licenciado, deputado Leonardo Prudente. Valdeci Machado, particular amigo, que é presidente da Associação Industrial e Comercial de Águas Claras. A doutora Berenice Nunes Silva de Souza, procuradora e é do Ministério da Saúde, nosso muito obrigado. Agradeço também a presença de todos os médicos, odontólogos que se fazem aqui presentes, e dizer que para essa Casa de Leis é uma honra, porque hoje essa sessão, além de homenagear o Drauzio Varela, que todos vocês viram um pouco da vida dele, uma pessoa realmente admirável e digna de ser homenageado, é dia do médico, que nós estamos fazendo uma sessão conjunta para homenagear médicos e odontólogos. Para essa Casa de Leis é uma satisfação, porque já há tradição nesta Casa de Leis fazer homenagem para aqueles que é o dia, hoje é o dia da paz, é o dia do branco, o dia 18, é o dia que a gente deve realmente comemorar e dizer parabéns a vocês, os presidentes de sindicatos, de associações, presidente, a vocês médicos, odontólogos, nosso muito obrigado por tudo aquilo que vocês fazem, que é salvar vidas diariamente, sem ter horário, sem ter sábado, sem ter domingo, sem ter dia algum, e sempre prestando um serviço maravilhoso. A gente fica muito orgulhoso, ainda mais da classe médica, principalmente da classe médica do Drauzio. Deixa eu lhe colocar do Distrito Federal, porque aqui os que trabalham na rede pública ainda, para você ter uma ideia, Brasília hoje é composta de 2.300.000 habitantes, mas atende a um público de 7 milhões de pessoas, a rede pública do Distrito Federal, que é todo o pequeno, médio e grande entorno do Distrito Federal, que são atendidos na nossa rede pública, por esses profissionais valorosos do Distrito Federal. Por isso, nosso muito obrigado a todos vocês. Essa Casa de Leis se sente prestigiada com a presença de vocês. Nosso muito obrigado de verdade. Vou passar a palavra e a presidência ao nobre deputado Pedro Passos, tendo em vista que agora, pelo atraso, um pouco do atraso da sessão, chegou o embaixador, foi avisado que chegou o embaixador aqui na Câmara, que está... eu tenho que ir lá recebê-lo na função que estou exercendo agora. Mas está muito bem entregue, porque o deputado Pedro Passos é um brilhante parlamentar dessa casa, onde tenho certeza que vai conduzir os trabalhos com brilhantismo. Deputado Pedro Passos, assuma a presidência, por favor. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Desculpe, esqueci da liderança. As lideranças que estão aqui, nosso muito obrigado pela presença, que muito nos honra. Desculpa, por isso que eu estou usando óculos agora. Muito obrigado. Eu convido a tomar assento à mesa o representante do Escritório contra as Drogas e o Crime da ONU, Luiz Fernando
Godinho. Eu quero cumprimentar o presidente em exercício, deputado Jim, que acaba de se ausentar. Cumprimentar o médico, escritor, Dr. Drauzio Varela, que nos prestigia e nos honra com sua presença. O excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Distrito Federal, Dr. Arnaldo Bernardino. Senhor José Luiz Dantas Mestrinho, presidente da Associação Médica de Brasília. Senhor Francisco Rossi, médico, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. A presidente do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal e representante da Federação Interestadual de Odontólogos, doutora Patrícia Moraes. Dr. Paulo Lobo, delegado da Sociedade Brasileira de Traumatologia Desportiva. Senhor Vinícius Benevides, diretor da Agência Reguladora de Águas e Saneamento, ADASA, representando neste ato o senhor secretário-chefe da Agência de Infraestrutura do Distrito Federal, deputado Tadeu Filipelli, e o representante do Escritório contra as Drogas e o Crime da ONU, Dr. Luiz Fernando Galdino. Senhoras e senhores médicos, lideranças, amigos aqui presentes, eu fiz uma pesquisa no gabinete e traduzi isso num breve discurso. Com ele, pretendo, ao relatar, fazer uma simbólica homenagem ao Dr. Drauzio Varela e, na pessoa dele, a todos os médicos e odontólogos aqui presentes. As brumas da medicina se perdem no tempo. É muito difícil achar suas pegadas. Mas se a medicina é a tentativa consciente do homem de combater a doença, então ela é tão antiga quanto a própria consciência. Consoante as brumas do tempo de minha introdução e na falta de evidências documentais, a medicina primitiva manteve-se no campo das conjecturas. Porém, de acordo com as pesquisas desenvolvidas no século XIX e XX e com as evidências fornecidas pela paleontologia e antropologia, a medicina parece ter se originado de práticas mágicas e sacerdostais. O meu estimado médico, Dr. Saliba, aqui presente, a quem tanto devo, creio que vem dessa antiquíssima linha, porque numa hora faz mágica, noutra mantém a devoção do sacerdote, como chama acesa, sempre perto de nós, velando pela família toda, sem hora e nem lugar por nos atender. Mas, embora a medicina seja vista com credibilidade no mundo ocidental, essa imagem levou séculos para ser construída. Antes de ela se vincular à ciência e à tecnologia, a fronteira que separava médicos e cirurgiões dos curandeiros e charlatões era tênue. É impossível compreender a medicina contemporânea sem percorrer 2.500 anos de descobertas sobre o corpo humano, gênesis de remédios, tratamentos e terapias engenhosas que muitas vezes se confundiam com o misticismo. Documentado, a medicina da civilização suméria, que floresceu há 6.000 anos na Mesopotâmia, é mais antiga que se conhece. Baseava-se na astrologia, pois os sumérios acreditavam que o destino do homem era governado pelos astros desde o momento do nascimento. A história da medicina dos povos no Vale do Nilo é surpreendente. Lá, em priscas eras, a arte da medicina era dividida da seguinte maneira:
Cada médico ocupava-se somente de uma doença específica. Em todos os lugares havia muitos médicos. Alguns eram especialistas dos olhos, outros da cabeça, uns dos dentes, estes muitos voltados para a estética, outros ainda dos intestinos e muitos dos distúrbios internos, igualzinhos às nossas modernas policlínicas. Os médicos egípcios utilizavam uma grande variedade de drogas, incluindo o ópio e a cicuta. No livro sagrado dos persas, o Avesta, a medicina era uma arma para combater os demônios. Nas leis de saúde dos israelitas, regras de dieta, higiene corporal e cuidado com as crianças são descritas no Levítico, Antigo Testamento. Os antigos indianos encontravam-se séculos à frente na área da cirurgia plástica, praticando cirurgias reparadoras do nariz. Não é de hoje, portanto, que as mulheres são de Vênus, altivas e de nariz empinado. Enquanto os faraós egípcios construíam pirâmides, os antigos imperadores chineses ocupavam-se da medicina. As ervas tinham uma importância fundamental na China antiga. Na Grécia antiga, a medicina helênica desenvolveu-se paralelamente à filosofia, tornando-se uma ciência e uma arte. Apesar das constantes referências aos deuses e às preces dos moribundos na Ilíada, a medicina na época de Homero não se baseava na magia. Era uma disciplina independente, praticada por profissionais pagos. Há registros da odontologia na medicina pós-Hipócrates. Os sacerdotes etruscos teriam servido de médicos aos romanos, que consideravam a medicina uma prática ignóbil. Nas ruínas dos templos etruscos foram encontrados coroas dentárias e obturações, demonstrando a habilidade de seus dentistas. O juramento solene de Hipócrates, pai da medicina, que emociona as solenidades de diplomação, tinha outro feito. Dizia assim: juro por Apolo, o curandeiro, por Esculápio, pela saúde e por todos os poderes de cura que usarei todos os meus conhecimentos, toda a minha força e habilidade para ajudar os doentes. Um pouco diferente, mas que não perde o frescor de uma vocação admirável que leva jovens do Brasil inteiro a estudarem mais do que os outros, a sofrerem no vestibular de medicina e de odontologia por anos a fio, a enfrentar as matérias complicadas, como as mais temidas bioquímica e fisiologia, mas que orgulham como ninguém as famílias quando pronunciado. A medicina moderna é esta maravilha admirável que enaltece o ser humano, que nos enche de orgulho só de ver todos vocês aqui. Mas não devemos esquecer que ela foi evoluindo ao longo dos séculos, com contribuições importantes que ajudaram a compor o escopo dos conhecimentos que dispomos hoje. Na medicina, como em quase tudo na vida, o futuro é a projeção do passado. O médico humanitário de hoje é descendente de Hipócrates e Sidmon. A medicina muito deve a seus mestres e cientistas, como Pitágoras, principalmente fundador de escola médica de Crotônia, Sorono, pai da obstetria e da ginecologia, Galeno, que resumiu e sistematizou todo o conhecimento médico da antiguidade, Mondino, o pai da anatomia, Linneu, médico botânico sueco, que desenvolveu o sistema de classificação de plantas e animais que leva seu nome, Boerhaave, holandês, considerado o maior médico do século XVIII, tão famoso que um dia recebeu a carta da China endereçada ao Sr. Boerhaave, Europa. Morgan, o fundador da moderna patologia científica, Lavoisier, que aplicou suas pesquisas à saúde pública, Jenner, descobridor da vacina, criando uma nova era de medicina preventiva, Henry Danner, fundador da Cruz Vermelha, Pasteur, que dentre outros feitos foi o responsável pela prevenção da raiva, Alexander Fleming, o descobridor da penicilina, William Conrad, descobridor do raio-x,
Madame Curie, 2 vezes premiada com o Prêmio Nobel da Paz, Philippe Pinel, no campo das doenças nervosas e mentais, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Pierre Faucher, considerado o pai da odontologia, Pavlov, que conquistou a fama com seu trabalho sobre os reflexos condicionados, Dr. Christian Barnard, que realizou o primeiro transplante de coração, e tantos outros. Os rápidos avanços das descobertas científicas significam que as pessoas vivem mais, embora os serviços de saúde tenham que lidar com um número maior de doenças crônicas. Embora, no Brasil, nossos médicos e dentistas sejam tão desvalorizados pelos planos de saúde e principalmente pelo SUS, todos os avanços são, sem dúvida, estimulantes, mas ainda representam um dilema para os senhores médicos. Enquanto os senhores se fascinam cada vez mais com a tecnologia, cresce nos pacientes o desejo de uma abordagem mais holística, levando-os a rejeitar os métodos modernos de medicina. Os médicos jamais podem esquecer que estão tratando o indivíduo e que, portanto, são as necessidades do indivíduo que devem ser levadas em consideração. Sei o quanto é difícil atender às novas tecnologias e os pacientes ao mesmo tempo, com o mesmo fervor. Mas quem passou pelo que os senhores e as senhoras já passaram, nada é impossível. Não podemos esquecer que Hipócrates possuía um profundo conhecimento do sofrimento humano e enfatizava que o lugar do médico era ao lado do paciente. E para brilhantar ainda mais a nossa sessão solene, está entre nós um legítimo médico humanista, uma pessoa admirável que, na busca da cura do sofrimento humano, mergulha fundo nos poços e nas almas das vidas dos pacientes. Estou me referindo ao Dr. Drauzio Varella, a quem essa Casa de Leis homenageou hoje com o título de cidadão honorário de Brasília. Dr. Drauzio conviveu 13 anos voluntariamente com presos no Carandiru. De triste memória, cuidou, como poucos, da AIDS em São Paulo. Agora pesquisa no Rio Negro novos experimentos para combater as células malignas e as bactérias resistentes aos antibióticos, ouvindo pacientemente as conversas fantásticas da gente ribeirinha para entender melhor os males do povo sofrido do nosso Brasil. Mesmo com toda a fama granjeada, Dr. Drauzio mantém a mesma simplicidade da gente humilde do Brás, simplesmente que o faz dizer na página inicial do seu site: se antes de morrer me fosse concedido o privilégio da derradeira viagem, voltaria ao Rio Negro mais uma vez. Viajaria de Manaus, rio acima, até São Gabriel da Cachoeira, e, se possível, mais longe, na direção da Colômbia. 15 dias vendo o mundo refletir-se no espelho das águas escuras, o recorte verde da mata ciliar, os papagaios ao alvorecer e as circunvulações arrojadas das andorinhas todo final de tarde. Em São Gabriel, sentaria às margens da corredeira e perderia o olhar do contorno das montanhas e da igreja dos padres salesianos, contra o céu de nuvens brancas. A todos os médicos e dentistas aqui presentes, eu peço uma calorosa salva de palmas pelo dia que hoje comemoramos. Muito me honra a presença de todos vocês aqui, todos os médicos, todos os amigos aqui presentes. Muito me honra, Dr. Drauzio, a oportunidade de poder lhe conceder essa simbólica homenagem, lhe otorgando o título de cidadão honorário de Brasília, que, ao mesmo tempo que lhe homenageia, é motivo de muito orgulho para Brasília e para esta casa poder lhe dar essa homenagem. Meu muito obrigado a todos. Eu queria passar a palavra ao representante da ONU, Dr. Luiz Fernando Goldino, para que pudesse proferir algumas palavras.
dia, deputado Pedro Passos, que preside essa sessão, senhores secretários, parlamentares, doutor Drauzio Varela, a quem eu cumprimento especialmente pela homenagem de hoje, médicos, senhores odontólogos, que hoje também são homenageados todos nessa sessão. É com muita satisfação que o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime participa dessa sessão solene aqui hoje na Câmara Distrital. A nossa agência, que atua em mais de 150 países, lida diariamente com as questões relacionadas ao fenômeno das drogas ilícitas. E cada vez mais claro no dia a dia do nosso trabalho que a problemática das drogas é uma problemática relacionada à saúde. Por mais que os vínculos com a questão do crime, com todas as temáticas relacionadas ao tráfico de drogas sejam claras e patentes a cada dia, o problema para o cidadão comum ele é cada vez mais um problema de saúde. E dentro desse aspecto, torna-se também cada vez mais fundamental o papel que os profissionais da área de saúde desempenham no seu dia a dia, lidando com as populações de diferentes níveis econômicos e sociais, que, independentemente desses níveis, estão expostos em diferentes níveis ao problema das drogas. O Dr. Drauzio, como todos nós sabemos, tem um papel de destaque nessa história, digamos assim, por seu trabalho exemplar na prevenção do HIV/AIDS na população prisional do Carandiru, e que problema esse que sempre esteve muito ligado ao consumo de drogas injetáveis e a outros comportamentos de risco derivados desse processo. Então, nada mais justo do que essa homenagem ao Dr. Drauzio, cujo trabalho reforça essa ideia de que a problemática das drogas tem que ser vista pelo ângulo da saúde, ela deve ser enfrentada também por esse ângulo da saúde, e a homenagem a ele realmente toca a todos nós e é extensiva, com certeza, a todos os profissionais que estão aqui presentes e que, com certeza, se sentirão representados por essa homenagem. Então, parabéns ao Dr. Drauzio, parabéns à Câmara Distrital por essa iniciativa e parabéns a Brasília por ter o Dr. Drauzio como nosso cidadão honorário. Muito obrigado. Quero passar a palavra ao representante do deputado Tadeu Filipelli, o Dr. Vinícius Benevides. Bom dia a todos. Queria saudar em especial o deputado Pedro Passos, que no momento preside a sessão, o deputado Gin Argelo também, que é um dos dois autores da homenagem que se faz aqui ao Dia dos Médicos e Odontólogos, e a mesa, o secretário de Saúde, Dr. Arnaldo Bernardino, o nosso brasileiro ilustre, amado por todos, Dr. Drauzio Varela, e a todos os outros componentes da mesa, aos médicos e odontólogos. Hoje de manhã, quando o secretário da Agência de Infraestrutura, o deputado Filipelli, me chamou à casa dele, ele tinha preparado aqui uma citação, o primeiro comentário que ele fez, que ele tem uma missão aqui do BID, né? E grande parte desse recurso que está se negociando com o BID é para essa área de saúde. Então, estava tudo cronometrado, realmente impossibilidade de comparecer. E ele falou, eu fazia questão de ir, porque infraestrutura é saúde. Água é saúde, saneamento é saúde. Os principais problemas de veiculação hídrica que nós temos, né, doenças, problema de veiculação hídrica, principalmente nas crianças, né, morbidez infantil. Eu, por outro lado, como há cerca de um mês eu tive a oportunidade dada pelo governador de assumir a diretoria da Agência Reguladora de Água e Saneamento, eu também estou feliz de estar aqui. E no dia 18, agora desse mês,
a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi mandar um buquê de flores para uma pessoa que mora na minha casa, que é odontóloga, formada e nascida aqui em Brasília. Eu até estava te encontrado aqui com um médico que teve a oportunidade de, no primeiro show, estar do lado do Dr. Jair. Então, realmente eu estou aqui não como representante apenas, mas também muito feliz. Bem, então passo a ler aqui as palavras do deputado Filipelli, e secretário da Agência de Infraestrutura. A iniciativa de homenagear os médicos e odontólogos, em especial os que atuam aqui no Distrito Federal, nos emociona, pela possibilidade de poder destacar o idealismo e a dedicação desses profissionais no exercício da profissão. É por isso que o Distrito Federal recebe pacientes vindo de estados próximos e distantes da nossa capital, como citou o deputado Jean Argelo, o número quase 3 vezes a população do Distrito Federal, pois aqui eles têm a certeza de que receberão um tratamento sério, humano e do melhor nível da medicina e odontologia brasileira. Ao longo desses últimos anos, vimos essas classes, por muitas vezes, serem injustiçadas no noticiário nacional, quando fazia as suas justas reivindicações, seja por melhores condições de trabalho ou por uma remuneração condizente com seu importante papel na sociedade. Em Brasília, as classes que representam são referências nacionais, tanto no setor público como no privado, aplicando procedimentos preventivos de alto nível, realizando atendimento domiciliar, realizando rotineiramente cirurgias de alta complexidade, além de contarmos com clínicas e hospitais do mesmo nível dos grandes centros nacionais e internacionais, tanto na área de odontologia como na área de medicina. Muitos outros aspectos positivos poderão ser destacados neste discreto pronunciamento, mas queremos deixar no ar um mérito muito especial observado nesses últimos meses. Merece todo o aplauso da sociedade brasiliense o resultado obtido na área da saúde por vocês, com dedicação e conhecimento de causa, no controle ao surto de hantavirose que assustou a população aqui do Distrito Federal. Contando com a mobilização da sociedade e com o apoio do governo do Distrito Federal, a área de saúde, em especial o trabalho do secretário Analdo Bernardino e sua equipe, mostrou que merece todo o nosso reconhecimento. E nesse dia especial, qualquer homenagem será pequena para a dimensão desses profissionais. Esta é a nossa homenagem, pedindo a todos que reconheçam ainda mais a capacidade e excelência dos profissionais de odontologia e medicina, que são seres humanos muito especiais. Eu tenho certeza disso, porque tenho uma em casa e eu sei que são especiais mesmo. Que Deus os ilumine. Obrigado. Quero passar a palavra ao delegado da Sociedade Brasileira de Traumatologia Desportiva, Dr. Paulo Lobo. Minha palavra é de agradecimento, deputado Pedro Passos, presidente dessa mesa, colega Bernardino, aqui, secretário de Saúde DF, ao homenageado, essa justa homenagem do Dr. Drauzio Varela, e aos componentes da mesa, bom dia a todos, do plenário. Ficamos muito felizes com a lembrança do nosso nome de poder participar dessa sessão solene aqui, e em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia, especialmente o Comitê de Traumatologia Desportiva, que nós somos delegados para a região Centro-Oeste, eu queria aqui cumprimentar todos os colegas médicos, aos odontólogos, por esse dia. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, deputado Pedro Passos, para dar uma notícia fresquinha, que alguns já sabem, mas eu vou torná-la pública aqui pela primeira vez. Brasília foi escolhida, recentemente agora, para sediar o próximo Congresso Brasileiro de Traumatologia Desportiva, nos dias de 2 a 4 de junho do próximo ano. E, para vocês terem uma ideia, que o primeiro congresso, o Comitê de Traumatologia da SBOT, é o comitê que mais cresce dentro da sociedade brasileira. O primeiro congresso foi no Rio de Janeiro, o segundo em São Paulo.
Para sair do eixo Rio-São Paulo, tinham 5 cidades candidatas, capitais, fortes. E Brasília foi vencedora, e nós esperamos que a cidade esteja movimentada. Inúmeros conferencistas internacionais virão. Ontem mesmo nós tivemos a confirmação do colega que operou o Guga lá em Pittsburgh, que virá também para o Congresso, Dr. Mark Philippou. Então, nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Vamos depender de toda a sociedade, desta casa, nos apoiando, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esportes e Lazer, o Ministério dos Esportes, para que nós tenhamos aqui Brasília sendo representada e a classe médica sendo respeitada dentro desse país. Muito obrigado a todos e parabéns por essa justa homenagem ao Dr. Varela. Dr. Paulo, de minha parte e de parte desta casa, eu tenho certeza também que, por parte do governador Roriz, tomo a liberdade também de falar em nome do querido amigo Bernardino, pela Secretaria de Saúde. Tenha certeza que terá toda a boa vontade, todo o empenho em criar as condições necessárias para que o Congresso seja um sucesso. Quero passar a palavra à presidente do Sindicato de Odontólogos do Distrito Federal, doutora Patrícia Moraes. Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa e as pessoas presentes. E, em nome da categoria odontológica do DF, agradecer, né, essa homenagem que nós recebemos no dia do cirurgião dentista. O dia do cirurgião dentista é o dia 25 de outubro. Para nós, o dia do cirurgião dentista é o dia da saúde bucal, é o dia que homenageia a todos os trabalhadores, não só os cirurgiões dentistas, mas também os técnicos de higiene dental, os auxiliares de consultório dentário, os protéticos, os auxiliares de prótese, todos os trabalhadores que no seu dia a dia, né, estão envolvidos, né, com a elevação da qualidade de saúde bucal da população no DF e no Brasil. E, em nome da nossa categoria, também eu gostaria de parabenizar, né, o Dr. Drauzio por mais essa homenagem que ele está recebendo. Obrigada. Quero passar a palavra ao presidente da Associação Médica de Brasília, Dr. José Cruz Mestrinho. Bom dia a todos, aos colegas aqui presentes. A doutora Patrícia, que é o elemento feminino, a Vênus de nariz empinado da nossa mesa, a quem eu cumprimento a todos aqui presentes. E é interessante na leitura do discurso do deputado Pedro Passos, ele mostrava exatamente que nós já fomos de feiticeiros, bruxos, barbeiros, e, na verdade, a nossa função é uma função extremamente delicada, mesmo porque envolve, acima de tudo, vida. E, assim sendo, eu acho que nós é que somos homenageados, não nos cabe fazer nenhum discurso, mas sim agradecer ao convite e à presença de todos vocês. E dizer que, como foi dito ainda há pouco pelo Dr. Paulo Lobo, que Brasília hoje em dia está ascendendo a nível nacional de uma forma interessante. Eu, como presidente da Associação Médica de Brasília, eu posso aqui citar que em Brasília nós temos 5 especialidades médicas cujos presidentes são médicos daqui de Brasília. A pediatria, o presidente nacional da pediatria é de Brasília, Dr. Dioclésio. Da cirurgia cardíaca, Dr. Brick, também é de Brasília. Da homeopatia, Dr. Hermes, também é de Brasília. Da psiquiatria, Dr. Josimar, também é de Brasília. E da endocrinometabologia, a doutora Valéria Guimarães, também é de Brasília. Então, isso dá uma dimensão, uma demonstração do quanto Brasília hoje em dia tem conseguido espaço a nível nacional. É bem verdade que isso aí é uma coisa que a gente precisa cada vez mais estimular, para que essas honrarias a gente não perca por falta de apoio público e político. E aqui nós estamos exatamente fazendo esse papel de apoio político que nós precisamos para os eventos que possam e que virão acontecer em Brasília. Muito obrigado e um bom dia.
Quero passar a palavra ao nosso querido amigo, secretário de Saúde do Distrito Federal, doutor Arnaldo Bernardino. Bom dia a todos, a todas. Meu amigo, deputado, presidente dessa sessão, nosso amigo deputado Pedro Passos, a quem eu cumprimento e agradeço por essa bela sessão e todas essas homenagens que estão sendo feitas aos nossos colegas de profissão. Médico, escritor, uma alma belíssima, o homenageado, Dr. Drauzio Varela, que com muita honra recebe o título de doutor, Dr. Drauzio Varela. E isso orgulha toda a nossa classe, Dr. Drauzio. Cumprimentar o Dr. José Luiz Danta Mestrinho, presidente da Associação Médica de Brasília. Cumprimentar meu amigo Dr. José Rossi, médico, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Cumprimentar a presidente do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal e representante da Federação Interestadual dos Médicos, doutora Patrícia, dos odontologistas, doutora Patrícia Moraes. Cumprimentar meu amigo Paulo Lobo, delegado da Sociedade Brasileira de Traumatologia Desportiva. Tenho certeza que a Secretaria de Saúde e o governo do Distrito Federal vai contribuir no que for possível para que o Congresso seja um sucesso de público e de crítica. Tenho certeza, sob a sua batuta, o será. Cumprimentar o Dr. Vinícius Benevides, diretor da Agência de Reguladora de Águas e Saneamento, a DASA, representando o nosso querido Tadeu Filipelli, deputado e chefe da Agência de Infraestrutura e Obra, e agradecer pelas suas bonitas palavras a respeito da saúde de Brasília, pública e privada, e a referência ao nosso nome, incluindo nesse êxito. Quero cumprimentar o representante do Escritório contra as Drogas e o Crime da ONU, Luiz Fernando Godinho. Cumprimentar a doutora Maria Cristina Cunha, diretora da Regional de Saúde do Paranoá, da Secretaria de Saúde. Em seu nome, cumprimentar todos os mais chefes, diretores e representantes da nossa querida Secretaria de Saúde. Cumprimentar todos os servidores dessa casa, todos os médicos aqui presentes, todos os odontólogos, senhores jornalistas, todas as lideranças comunitárias, senhoras e senhores. Se tornou comum, quando chega no dia 18 de outubro, a pergunta feita, seja pelos senhores jornalistas, seja pelos políticos, seja nos discursos acalorados, vem sempre uma pergunta e parece que ela não quer calar. A classe médica, os odontólogos, têm o que comemorar? E dependendo da intenção de quem faz a pergunta, porque a mesma pergunta a que é feita, ao mesmo tempo ela é respondida pelo autor da mesma, e começa a se fazer um monte de avaliações a respeito de comemorar ou não comemorar. Se nada tivéssemos para comemorar o fato do Dia do Médico, nós temos o que comemorar, o dom da vida. Nós temos que comemorar o dom dado por Deus de ser médico, de ser odontólogo, de fazer saúde. E isso por si só basta. A luta das conquistas, ela tem que ser paralela ao prazer de ser médico. Verdadeiramente médico. Se prestarmos atenção no currículo extenso, brilhante,
do nosso querido doutor Drauzio Varela, paulista, mas cidadão do mundo, cidadão brasileiro, cidadão de todos nós. O seu exemplo, muito bem escolhido para ser usado como grande homenagem a essa categoria, que ninguém mais do que Esculápio soube retratar numa carta escrita há 6.000 anos antes de Cristo, intitulada Uma Carta a um Jovem Médico. Quem tiver a oportunidade de lê-la vai observar que os tempos, apesar de longínquos, a realidade é a mesma. Dizia Esculápio, incentivava o jovem ao mesmo tempo que o aconselhava. Porque se não tivesse a disposição de ser médico, de corpo e de alma, não entrasse na profissão. É preciso ter dom. É preciso ser um sacerdócio. É preciso se dedicar dia e noite. É preciso agir como agiu o médico dos médicos, como agiu Jesus, que quando curou os 10 leprosos, e todos sabiam que tinha sido Jesus que o curou, apenas um, o bom samaritano, voltou para agradecer. E é nesse muito obrigado dos bons samaritanos que a gente ouve, um aqui, outro ali, que nos faz continuar caminhando. Eu me orgulho muito de ser médico. Disse ontem, em uma ocasião, que gostaria de, por um segundo, deixar de ser médico, para, sem um envolvimento pessoal, poder elogiar e agradecer a essa maravilha de profissão. Mas toda vez que, mesmo por um segundo, me passa a vontade de deixar de ser médico, mesmo que para elogiar essa profissão que eu amo, me bate um grande medo. Porque eu quero ser médico até os últimos dias da minha vida. E, doutor Drauzio, se a gente tivesse a oportunidade de fazer a última viagem, tendo a certeza que era a última de nossas vidas, cada um de nós, seguindo o seu exemplo, teríamos um cantinho para voltar. Voltaria para o meu torrão natal. Voltaria para o Junco, onde, quando eu nasci, não existia médico. Tinha um farmacêutico prático e um semi-analfabeto que fazia partos. Epitácio e Chico Rocha. Mas que levava esperança, que prescrevia biotônico Fontoura e Cibazol. Que chá de camomila, e o quebrante era tirado com a reza da benzedeira. Ora, como eu não posso comemorar quando eu posso fazer mais do que isso? Como eu posso diminuir o sofrimento com os meus conhecimentos e o dom que Deus me deu? Ora, se eu vou comemorar o dia do médico, contando quantos centavos, quantos reais, o que se comprou, o que deixou de comprar, o que se fez e deixou de fazer. Ser médico é muito mais, é muito acima disso.
Ser médico é fazer o bem, sem olhar a quem. Ser médico é ajudar sem esperar o muito obrigado. Ser médico é estar sempre caminhando. Ser médico é ser o doutor Jair da vida, ser o doutor Saliba, o doutor Antônio José, os doutores Drauzio Varela, para que sirvam de exemplos, para que nós, que estamos nessa caminhada, não perca a disposição. A ousadia de dar o primeiro passo, a perseverança de continuar caminhando, apesar de todas as adversidades, e fazer tudo com muito amor, fazer tudo muito bem feito. Doutor Drauzio, quando o senhor passou naquele programa, e a nossa querida Jane aqui, ela citou, falando a respeito das críticas, que falaram a respeito que o senhor teria passado a sensação que o parto cesariana era melhor do que o parto normal. E a Jane, muito sabiamente, ofereceu a página 100 do seu livro, e eu, como ginecologista obstetra, sentado ali, lembrei-me de uma frase de um velho obstetra que dizia que o melhor parto é aquele que dá segurança para a mãe, para o filho e para a família. Nós não temos que ter nossas preferências, porque quando a gente tem preferência, a gente tenta emocionalmente induzir naquela direção. E o senhor, doutor, como é um médico de homens, mulheres e de alma, porque conhece a alma humana, o senhor conseguiu passar isso com muito brilhantismo. E eu assistia atentamente todos os programas. O parto lá do Amazonas, a moça do Recife, a do Rio, a de São Paulo, vimos todos. E o senhor ajudou a estimular que as pessoas têm que acreditar, têm que procurar o médico, fazer o pré-natal, cuidar da medicina que temos. E agora, doutor Mestrinho, citando, das 46 especialidades, 5 os presidentes nacionais são de Brasília. Mas tem uma outra coisa que as pessoas não falam. E, deputado, nesse púlpito mesmo, de forma desrespeitosa, muitos já fizeram uso da palavra criticando a saúde de Brasília. Muito mais interessado em buscar os votos dos insatisfeitos. Nós estamos querendo buscar o entusiasmo dos que perderam. Porque medicina é feita com esperança, com amor, com vontade de mudar. É com amor que se faz. Ora, Brasília tem 44 anos de vida. São Paulo completou agora 450 anos este ano. Né, doutor Drauzio? Brasília tem 44 anos. E nós já fizemos muito. E vamos fazer muito mais. Saímos da poeira do JKO de Madeira para o transplante do hospital de base. Saímos do parto feito no Hospital de Madeira, lá no Gama, para a maternidade do Hospital Regional da Asa Sul, que é referência do Centro-Oeste. Saímos dos que morriam antes de chegar ao hospital para um centro de referência de queimados do Centro-Oeste, no Hospital Regional da Asa Norte. Saímos de 200 atendimentos por ano para mais de 6 milhões de atendimentos. Saímos do sectarismo, da redoma que os outros estados fazem para proteger os seus orçamentos, para a abertura indiscriminada e humanista que fazemos com o atendimento do Distrito Federal. Aqui nós temos quantidade e qualidade
e facilidade no acesso. Em qualquer outro local desse país, você se interna, mas em compensação você roda 2 dias para pegar autorização. Aqui o paciente é primeiro atendido, depois vai saber o nome dele. Nessa cidade, graças a Deus, não morre ninguém na porta dos hospitais por falta de atendimento. E olha que são muitos. Então nós temos muito o que comemorar. Mas principalmente porque nas fileiras da nossa classe tem homens e mulheres imbuídos na função de servir. Dr. Drauzio, que essa sua viagem de volta ao Rio Negro demore muito, porque a gente quer participar de muitas outras homenagens. Deputado Pedro Passo, que Deus ilumine, que o senhor continue tendo ideias brilhantes como essa, e que traga cada vez mais homens e mulheres a esta casa, para que possam, sim, se sentir valorizados, se sentir agradecidos, e que possa retribuir todo o carinho, todo o amor que nós queremos passar no uso dessa nossa fala para vocês, e que vocês possam passar à frente para o paciente. Porque tudo que essa cidade precisa é buscar satisfação. A satisfação de quem faz, que são todos nós, mas especialmente a satisfação de quem recebe. Nós só somos médicos porque existe paciente que precisa dos nossos serviços. Obrigado por me ouvir e fiquem todos com Deus. Eu quero passar a palavra ao nosso homenageado, o médico e escritor Dr. Drauzio Varela. Deputado Pedro Passos, que eu tive o enorme prazer de conhecer hoje de manhã. Muito obrigado por essa homenagem. Aos componentes da mesa, aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores presentes. Fica um pouco difícil a gente exprimir a emoção que uma situação como essas provoca na gente. Eu conheci Brasília, a maior parte das pessoas aqui presentes não havia nascido ainda. Eu tinha um Volkswagen e vim com esse Volkswagen de São Paulo para conhecer Brasília em 1967. Brasília era uma cidade ainda incipiente nessa época. E eu vim preparado com aquele clima de aventura, de ver uma cidade sendo construída, de aquelas fotografias que a gente via nos jornais, aquelas casas de madeira enormes, onde as pessoas se alojavam. E quando eu entrei na cidade e percorri vi os prédios, vi o prédio do Congresso, eu fiquei tão emocionado. Eu era um menino na época, mas fiquei tão emocionado com aquilo, fiquei tão orgulhoso do Brasil. Disse, que país que é esse? A gente imagina, naquela época tinha tantos problemas, e é capaz de construir uma cidade como essa daqui. Eu lembro que eu fiquei arrepiado completamente no carro, mas uma alegria, uma felicidade de ser brasileiro. Eu falei, essa é a cidade mais bonita do mundo, não existe uma cidade feita dessa maneira, porque para eles lá na Europa é fácil. Você pega uma cidade como Roma, que é uma cidade com milhares de anos, você faz um buraco, sai um templo, aí é fácil fazer uma cidade. Mas chegar no meio do nada, num planalto desses, construir uma obra como essa, fiquei muito orgulhoso de ser brasileiro naquele momento. E eu estou sentindo aqui o mesmo tipo de sensação. De vir aqui receber uma homenagem como essa, ouvir palavras tão bonitas e tão respeitosas no centro do Brasil. Quer dizer, a impressão, Brasil dá sempre uma conotação nacional para a gente. Quer dizer, a impressão que este botão que eu estou carregando aqui é um botão do Brasil, não é de Brasília, porque o que acontece aqui é o reflexo do resto. Eu nasci em São Paulo, passei a vida lá. São Paulo é uma cidade caipira, apesar dos 20 milhões de habitantes que a grande São Paulo tem.
Porque São Paulo é uma cidade fechada em si mesma, embora tenha brasileiros de todos os cantos em São Paulo, uma cidade muito cosmopolita nesse sentido, é uma cidade que se basta. Brasília dá a impressão do Brasil mesmo, porque aqui a gente encontra gente de todos os cantos do Brasil e cada um exercendo a sua atividade e nem por isso perdendo a identidade com o local de origem. Talvez vocês que moram aqui não tenham essa sensação tão clara quanto a gente que vem de fora. E isso dá para Brasília esse caráter nacional mesmo, é a cidade do Brasil, a cidade mais brasileira de todas, no sentido de que é a cidade que irmana uma população que vem de qualquer canto, e aqui ninguém pergunta de onde você é, mesmo porque a maioria das pessoas não veio daqui. Ou se, no máximo, nasceram na cidade, os pais já não nasceram mais aqui, teria sido impossível. E isso dá uma coisa muito bonita para a cidade de Brasília. Essa homenagem, eu fico muito feliz de receber. Eu sou um médico muito exposto, e isso me torna conhecido. Eu ando na rua, as pessoas me conhecem, eu faço programas na televisão e continuo vendo pacientes. Eu vivo da medicina até hoje, pretendo morrer fazendo medicina. E eu sinto que, às vezes, eu pego um dia de consultório, atendo 25, 30 doentes e saio do consultório com a cabeça meio pesada, ou pegar um dos dias de ambulatório no Carandiru, quando eu atendia 60, 70 doentes. Isso ninguém fica sabendo. Aí eu faço uma chamada na TV Globo, que passa no Jornal Nacional, no dia seguinte eu saio na rua, todo mundo diz, eu estive na televisão, não sei o quê. Esse papel do médico silencioso, porque você, quando está no seu consultório, está atendendo os seus doentes, né, num ambulatório, ou num pronto-socorro, ou no hospital público, está ali quieto, é uma atividade solitária. E esse papel passa despercebido. Nós temos hoje no Brasil uma medicina da qual eu me orgulho muito, por uma razão muito simples. Eu nasci num bairro operário, que é o bairro do Brás, em São Paulo. Na frente da minha casa tinha uma fábrica onde a criançada jogava futebol. As casas eram, em geral, casas coletivas, cada família morava num quarto, aquelas casas antigas, bonitas até, com aquelas fachadas coloniais portuguesas, e aquele sistema de casa que você tinha um corredor comprido, cada família morava num quarto, um banheiro coletivo e as cozinhas no fundo e um galinheiro no final do quintal. Naquela época, comer frango era coisa muito chique. Tinha um ditado popular que dizia: pobre quando come frango, um dos dois está doente. Porque realmente era uma comida muito especial você ter um frango para comer, não é essa fartura que nós chegamos hoje, né? E um dia, quando eu tinha 7 anos de idade, eu acordei com os olhos inchados. E o meu pai, eu perdi a mãe muito cedo, meu pai olhou, me viu com os olhos inchados daquele jeito e me levou no pediatra. Eu estava com uma glomerulonefrite, que é uma doença autoimune que acomete crianças, geralmente. E foi a primeira vez que eu fui ao médico. Eu tinha 7 anos de idade e fui ao pediatra. Hoje eu dou risada quando as pessoas ficam falando da medicina do passado. Já no passado, o médico de família que ia, sentava, ouvia, conhecia a história da família toda, aconselhava. Eu acho lindo isso. Mas quem eram essas famílias que tinham esses médicos? Essas famílias eram uma meia dúzia de famílias em cada cidade, famílias absolutamente privilegiadas, e os outros não tinham médico. Eu perdi um irmão num parto feito em casa. Eu perdi uma tia de parto. Eu fui ao pediatra a primeira vez quando eu tinha 7 anos de idade. Não havia vacinações. As crianças pegavam sarampo, catapora, cachumba, tosse comprida. Era rotina. Em toda a rua tinha um menino que vinha lá, uma menina que vinha pisando em cima de um aparelho que era usado para poliomielite. Quando as crianças tinham febre, as mães ficavam apavoradas. Qualquer febrícula numa criança deixava as mães atordoadas. As mães morriam de medo que aquela febre fosse o começo da paralisia infantil. Eu, como interno no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, vi o pulmão de aço, onde ficavam aquelas crianças que perdiam a mobilidade da musculatura respiratória e ficavam num aparelho que era um tubo grande, fechadas aqui, e esse tubo diminuía a pressão e com isso a criança podia respirar enquanto durava a fase aguda da paralisia infantil. Algumas morriam por infecção nesse momento. Hoje, em qualquer cidade brasileira, as crianças passam pelo pediatra. Elas vão ao serviço de saúde, ao posto de saúde,
às vezes tem que esperar muito, às vezes não são bem atendidas, porque o médico que está lá é desmotivado, porque o pessoal que atende também está cansado, de baixos salários e muito serviço. Por pior que sejam as condições, as crianças hoje têm um médico que vai vê-las, em geral já vê na própria maternidade. Os partos domésticos, que alguns acham que é uma maravilha, que são uma beleza e tal, hoje são cada vez mais raros, felizmente, porque o lugar da mulher dar à luz é num hospital, com médicos, enfermeiras, com serviços profissionais atendendo. Nós nos referimos aqui ao parto normal, etc., que é essa série do Fantástico que nós fizemos com as mulheres grávidas. 2 tiveram cesarianas. Uma tinha 42 anos, primeiro filho. A outra, 38 anos, era hipertensa. Tinha perdido 2 filhos que nasceram mortos. Um viveu 5 dias, o outro nasceu morto. E elas foram submetidas a cesárea, que não fui eu que indiquei. Imagina, eu não indicava nada, não sou obstetra. Eu só acompanhava, porque o objetivo da série era fazer um pré-natal pela televisão. E no Rio Grande do Sul, um médico fez um site dizendo: eu odeio Drauzio Varela, porque disse que eu estava em conluio com a TV Globo e as grandes maternidades do país para induzir a cirurgia cesariana nas mulheres. Quem sou eu para induzir o quê, né? Mas é um pessoal que defende esse parto natural feito em casa. O parto natural feito em casa, as mulheres morriam. Eu, como eu disse, perdi um irmão, perdi uma tia com esses partos naturais. Morrer mulheres de parto era uma coisa absolutamente natural, normal. Cada família perdia 1, 2 mulheres. Morrer criança, então, a gente perguntava, quando eu era interno nos anos 60, a gente perguntava para as mulheres: quantos filhos a senhora teve? Aí elas diziam 7, 8 filhos. E quantos a senhora criou? Porque essa tinha que ser a segunda pergunta. Uma família perder 2 ou 3 filhos era a coisa mais comum do mundo. Hoje morre uma criança, a gente se revolta. E se morre por falta de atendimento, sai no Jornal Nacional. Houve uma mudança muito grande no país. Falta muito para ser feito? Lógico que falta muito para ser feito. Agora eu pergunto para os senhores: qual foi o país do mundo que em 30 anos dobrou a população e conseguiu proporcionar esse atendimento médico, conseguiu levar esse atendimento médico ao nível que nós levamos hoje? Em 1970, todos lembram, porque era a Copa, todos lembram, muitos não eram nascidos, mas vocês lembram da música dos 90 milhões em ação, em 1970. Éramos 90 milhões de brasileiros, nós somos 180 hoje. É muito fácil organizar o serviço de saúde da Inglaterra, a população estável, da Alemanha, facílimo, porque ele está estável, você vai melhorando. Em vez de construir novos hospitais, você usa o dinheiro para reformar, para dar mais condições para os que já existem. Nós estamos o tempo inteiro correndo atrás do prejuízo, tendo que dar casa, levar serviço de esgoto, água, planejamento de escolas, construir escolas. Todos os governantes, todos os prefeitos de todas as nossas cidades, o tempo inteiro estão construindo escolas novas. Constrói e lota a escola, e já fica faltando também, tem que fazer outras escolas, outros hospitais. Como é que a gente conseguiu chegar a este ponto? Honestamente, eu acho que foi uma demonstração do que os brasileiros são capazes de fazer quando se empenham. Nós temos problemas muito sérios de saúde, nossos hospitais deixam a desejar, especialmente os hospitais públicos, mas houve uma enorme evolução no país. Eu acho que, neste momento, eu estou firmemente convencido que nós temos que levar o planejamento familiar para as classes mais pobres, porque no Brasil o planejamento familiar é privilégio de quem pode. Nós temos 1 filho, 2 filhos, paramos por aí porque nós queremos criar bem os filhos, dar boas escolas, boa formação, queremos acompanhá-los, orientá-los na vida. E, no entanto, nós temos ainda a população brasileira que vive na periferia das grandes cidades e nas favelas, tendo um número de filhos que eles não têm condição de criar. E por razões que eu não vou discutir agora, nós temos uma situação prática que planejamento familiar não é levado para essas comunidades. Nossas filhas atravessam a adolescência sem engravidar. As filhas dos pobres engravidam aos 12, 13, 14 anos. 20% dos partos feitos pelo SUS acontecem com meninas abaixo de 18 anos de idade. Cada criança nascida dessa maneira vai empobrecer a família dos avós. No passado, os pais punham as filhas grávidas para fora de casa. Hoje eles acolhem, felizmente. E com isso é mais uma criança para criar, mais empobrecimento para aquela família, mais demanda de serviço público, mais escola, mais posto de saúde, mais remédio de graça, mais vacinação, mais cadeia para aqueles que não souberem se comportar mais tarde. Eu estou absolutamente convencido que essa falta de planejamento familiar nas classes pobres
é uma das principais razões da violência urbana. Eu vou repetir isso porque eu sei que é uma frase pesada, mas esse número de crianças pobres que nascem sem condições, sem pais que não têm condições de criá-las, é uma das grandes causas da violência urbana. Quem conhece uma cadeia pode fazer uma enquete lá, pergunta para os presos: você viveu com seu pai? Nós vamos encontrar mais de 90%, porque eu já fiz essa conta aproximadamente, não viveu com os pais. Ou porque o pai era preso, ou porque o pai abandonou a mãe, ou porque ele nem sabe quem é o pai dele. Os homens no passado engravidavam as moças, os homens da minha geração eram obrigados a casar. Havia o termo até, teve que casar na polícia. Hoje os homens não têm nenhuma responsabilidade em relação às mulheres. Eles engravidam as mulheres, o problema é dela, abandonam. Nós vemos isso no nosso nível social. Gente que engravida, fica casado 10 anos, troca a mulher mais velha pela mais jovem, abandona a família, fica dando aquela pensãozinha. Todos nós temos casos desses, muitas vezes na família ainda. A pensãozinha ridícula que ele é obrigado a dar e pronto. Quer dizer, e isso cria um problema social que é muito difícil. Imaginem vocês que nós tivéssemos chegado a um ponto em que o número de nascimentos de pessoas que dependem do serviço público se estabilizasse. Que nós não precisássemos construir mais hospitais, construir mais escolas. Esses recursos podiam ser usados de uma forma muito mais racional e não dessa forma que nós somos obrigados a fazer hoje. Eu acho que nós estamos numa situação em que nós médicos, os planejadores de saúde, os dentistas, todo o pessoal da área de saúde, enfermeiros, nós temos que nos orgulhar. E temos chegado a essa situação com salários tão baixos quanto são pagos para os médicos e para todo o pessoal de saúde hoje, e temos conseguido dar um atendimento mínimo para a população que é muito decente em função da explosão demográfica que nós tivemos nos últimos anos. Agora, é importante ter consciência disso, porque quando nós analisamos as taxas de natalidade brasileiras, os números enganam muito. A última taxa de natalidade calculada pelo IBGE foi de 2,1. 2,1 é o nível de manutenção. A população brasileira não está mais crescendo. Aí a gente fica sossegado, diz, não está mais crescendo. Mas não está crescendo por quê? Porque uma mulher universitária brasileira tem 1,4 filho por casal. 1,4 filho cada universitária. Cada analfabeta tem 4,4. Quer dizer, este é o ponto fundamental. Nós temos uma explosão demográfica na classe pobre aí, que corre solta. E aí as pessoas dizem, o que nós vamos fazer então? Proibir os pobres de ter filho? Não. Nós vamos ter que dar acesso a eles ao planejamento familiar que nós propomos para as nossas famílias. Só se trata disso. Porque uma mulher pobre que mora numa favela, na periferia de Brasília ou de qualquer outra cidade, que tem 3 filhos, que ela mal consegue dar de comer, ela não quer ter o 4º filho de jeito nenhum. Ela não quer, essas mulheres não querem engravidar. A menina de 12 anos de idade que fica grávida não queria ficar grávida. Ela ficou grávida porque não usava anticoncepcional, só por isso. Essas moças não são as nossas filhas não são moças mais sérias do que essas. As nossas filhas não engravidam porque elas usam anticoncepcionais. E essas meninas pobres não têm acesso. Nós temos que levar a eles o acesso. Não se trata de um problema de eugenia, dizer, não, vamos fazer nascer mais pobre. Não, vamos dar a eles o direito de deles controlarem o número de filhos que eles querem ter. Só, basta isso, mais nada. Muito obrigado, estou muito feliz por essa homenagem. Doutor Drauzio, eu ouvi muito atentamente as sábias palavras do senhor e acho que tem toda a razão. Eu entrei na atividade política pouco antes de disputar a eleição. Apesar de já morar em Brasília há mais de 30 anos,
mas passei a exercer atividade política há 2 anos atrás. E desde que passei a percorrer as regiões mais carentes nessa atividade política, eu fiquei extremamente sensibilizado e preocupado com essa situação que o senhor colocou. É verdade, a gente vê crianças ainda mães com 11, 12 anos. E é inversamente proporcional à renda o número de crianças. Com esta preocupação, a gente se ateve na busca de uma forma de criar uma norma aqui no Distrito Federal que possibilitasse contribuir para reverter esse quadro. E fizemos um projeto, inclusive, coincidentemente, protocolado essa semana, que visa obrigar as famílias carentes que recebem do governo essa assistência, principalmente a Bolsa Escola e, enfim, essas famílias carentes que recebem essa contribuição do Estado, dos programas sociais, que sejam, de uma forma ou de outra, obrigadas a receber instrução de planejamento familiar. Ou seja, que a gente imbua para que elas continuem sendo beneficiadas nos programas sociais, a obrigação de receber instrução de planejamento familiar. Porque a legislação e as normas até mundiais são muito rígidas com relação a esse problema da contenção da natalidade, né? A igreja é muito forte, as regras, a gente não pode... Nós fizemos um estudo amplo e não pode nenhum tipo de incentivo à esterilização, nenhum tipo de incentivo de que induza as mulheres a não terem filhos. Há um contrassenso muito grande na legislação, e absurdo, né? Mas tentamos construir isso e formatamos um projeto que, em síntese, obriga para que essas famílias carentes que recebem assistência do Estado nos programas sociais tenham que receber instrução de planejamento familiar para continuarem sendo assistidas. Eu acho que, apesar de não ser uma solução, mas é uma busca para reverter isso que eu acho de extrema gravidade. Eu quero agora... Nós íamos fazer eu propus uma menção honrosa a todos os diretores de hospitais e alguns médicos da nossa relação de amizade pessoal e outros que nós achamos importante homenagear, até como uma forma simbólica para homenagear a todos os profissionais da área médica. E eu quero chamar aqui, para que a gente possa então entregar essa simbólica homenagem, alguns que estão aqui presentes e outros que não estão, nós vamos encaminhar depois esse título concedido pela Câmara. Eu gostaria de chamar aqui, para receber esse título entregue em conjunto por todos aqui da mesa, o Dr. Carlos Cavalcante, cardiologista. Meu querido amigo e médico particular, Dr. Eduardo Saliba. Dr. Arnaldo Bernardino, nosso amigo que já está aqui na mesa. Nossa querida amiga, doutora Maria Cristina, diretora do Hospital do Paranoá. Doutor Francisco Dias, urologista. Nosso querido amigo ortopedista e meu médico do joelho, doutor Paulo Lobo, que
E a doutora Nádia de Araújo Alexim, cirurgiã plástica. E a doutora Ludmila Costa Silva, odontóloga. E a doutora Maria Lúcia Cardoso Ferreira Praz, odontóloga também.